Olá pessoal, vamos iniciar o nosso modo virtual. Professor Alexei, né? Estão vendo o nome aqui, nome facilzinho de saber, tá certo? E aí vamos continuar o nosso assunto. Nós paramos com denotação e conotação, tá certo? Na nossa aula passada, o que é que nós fizemos? Nós fizemos 10 frases para mostrar o sentido conotativo e 10 frases de sentido denotativo. Lembrem disso, tá certo? Então, diante disso, vocês vão agora trabalhar funções de linguagem. Funções de linguagem é um assunto bem interessante. Nós temos 6 funções, tá? Isso aqui expressa no Data Show pra gente. Emotiva ou expressiva, conativa ou apelativa, referencial ou denotativa. Essas duas aqui ainda tem mais 2 nomes, também chamada de informativa ou jornalística, tá? Mas é utilizada mais esses 2 nomes mesmo, referencial ou denotativa. Metalinguística, fática e poética, tá? O que acontece? Nós temos que fazer uma analogia entre funções da linguagem e elementos de comunicação. Temos que fazer isso. Nós temos aqui 6 elementos: emissor, receptor, assunto, código, canal e mensagem. Cada função da linguagem, nós temos que saber qual elemento de comunicação. Porque a questão pode pedir o seguinte: qual a função da linguagem que aparece no texto ou que predomina no texto? Ou então ela pode pedir qual elemento de comunicação que prevalece no texto, né, que aparece, o que prevalece. Normalmente ele pede o que predomina, tá certo? Então nós temos emissor, receptor e assunto, código, canal e mensagem, repetindo porque é interessante repetir mesmo. Como é que eu vou saber quem é quem? Tendo por base o assunto de funções da linguagem, este assunto que eu estou passando para vocês agora. Então, quem vai ser o emissor? Eu, professor Alexei, que estou passando a informação. Quem vai ser o receptor? Vocês, alunos, que estão em casa assistindo ao vídeo. Qual vai ser o assunto? O assunto vai ser o tema, vai ser o título, funções da linguagem. Um pouco de cuidado para não misturar assunto e mensagem. Eu já vi alguns dizendo, é a mesma coisa, professor. Assunto e mensagem pode até trocar. Não pode, não. O assunto se refere ao título, ao tema, funções da linguagem. Fala sobre o quê? E a mensagem se refere a toda a explicação que eu estou passando para vocês agora nesse vídeo, tá? O código, nós temos vários códigos. Por que vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Porque o código que eu estou falando aqui é língua portuguesa. E vocês entendem o código língua portuguesa. Nós temos vários códigos. Se essa aula aqui fosse o mesmo assunto, né? E o professor de inglês passando essa aula, com aula falando em inglês, então seria basicamente a mesma coisa, só que o código seria língua inglesa, desde que vocês entendessem o código língua inglesa. Se é a professora de espanhol ou professora, mesma coisa, tá? O que ia mudar seria o código, seria a língua inglesa, tá certo? Então, vamos lá. O canal, que é como chegou até você a informação. Hoje, o canal que nós mais utilizamos é a internet. Tá? Então o canal pode ser a voz, chegou até você como? Chegou pela audição, chegou o tom de voz, que pode ser mais alto ou mais baixo, tá certo? E por aí vai, tá? Mensagem já foi dito que é todo o corpo do texto, toda a explicação, tá certo? Então função emotiva tem que aparecer, tem que ter o elemento emissor. Se não tiver, alguma coisa está errada, tá? Não vai ter, professor, tem como ter função conativa e ser emissor? Não. Conativa é receptor mesmo. E aí tenham cuidado, o nosso assunto passado foi sentido denotativo e sentido conotativo, tá? E nós tínhamos uma função chamada denotativa, mas nós não temos uma função chamada conotativa. O nome é mesmo função conativa. Eu estou dizendo isso que eu já vi aluno me corrigindo. Professor, o senhor colocou a função conativa, mas na verdade o nome é conotativa. Não, é conativa mesmo. Ou conativa ou apelativa. O sentido que é conotativo ou sentido denotativo. Beleza? Então vamos nós. Agora vamos trabalhar função por função, tá? A função emotiva ou expressiva, já falamos, chama atenção para o emissor, tá? Aí o que acontece? Como é que eu vou saber que naquele texto eu vou ter a função emotiva? Porque o texto vai estar em primeira pessoa. Como é que eu vou saber em primeira pessoa? O que é que eu vou avaliar no texto? Minha gente, na língua portuguesa, só tem como saber a pessoa pelos verbos e pelos pronomes. Faço, quero, gostamos, fizemos, não é? E pelos pronomes, eu, nosso, meu, tá certo? Então, se tiver texto em primeira pessoa, você vai em cima dos verbos ou dos pronomes, se ele prevalecer, normalmente é o que prevalece, tá certo? Ele vai estar a função emotiva e o que predomina, ele vai ser o emissor. O elemento de comunicação é o emissor. Professor, apareceu uma imagem, porque o Enem gosta muito de colocar a imagem. E aí, como é que eu vou saber que essa imagem é uma função, que função vai ser? Um exemplo muito interessante, muito prático da função emotiva
em relação à imagem é a caricatura. O que é uma caricatura? É aquele desenho de quem não sabe desenhar. Por que vai ser a caricatura, vai ser a função emotiva? Porque é como o autor enxerga aquela outra pessoa. Não é só para dar um exemplo, um aluno, ele fez uma caricatura aqui na escola alternativa, há um bom tempo, no terceiro ano, e ele fez a caricatura de vários professores, não é isso? A minha caricatura, ele colocou 3 folhas, era uma parte de cima, depois só canela e no final só o pé. Então ele me vê um professor alto, não é? Então é como ele está vendo o aluno, tá certo? Então é um exemplo clássico da função emotiva e expressiva, tá? E aí como exemplo aqui, tá certo? Nós temos, não é? Puxei aqui de novo, Felipe. Não sei o que foi que teve, mas puxei. E aí, agora o exemplo sobre função emotiva ou expressiva, nós temos aqui um texto, o autorretrato de Mário Quintana, não é? Aí ele diz, o retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Ele diz, me faço, me pinto mais uma vez. Tanto o pronome aqui, né, quanto o verbo estão em primeira pessoa. Então perceba que nesses primeiros versos predomina a função emotiva. Às vezes me pinto coisas, mais uma vez aqui, primeira pessoa, de que nem tenho mais lembrança, primeira pessoa novamente. Ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que me busco, primeira pessoa novamente. Pouco a pouco, minha eterna semelhança, olha o pronome minha, primeira pessoa novamente. No final, o que restará? Um desenho de criança, corrigido por um louco. Então perceba que nesse texto aqui, ele tem muitos versos de primeira pessoa. Ah, professor, mas eu já sei desse assunto, e eu dei uma estudada em casa, porque eu estou um tempinho em casa já, então aproveitei para dar uma olhadinha. E isso aqui também pode ser função poética? Pode sim, porque a função poética é justamente a poesia, não é? Então ele tem mais de um sentido. Aí quer dizer que pode um texto ter mais de uma função? Claro que pode, só que ele quer saber que predomina. Então o que a questão vai perguntar? Ela pode perguntar, nos primeiros 4 versos, qual função predomina? Perceba que quase todos os versos, né, estão aparecendo em primeira pessoa, então é muito forte a função emotiva. Ah, professor, pode predominar 2 funções, emotiva e poética, como é o caso? Pode, não tem problema não, tá certo? Então aqui está dando um exemplo de função emotiva, que também é função poética. Então se liga em relação à primeira pessoa, tá? Função apelativa ou conativa, chama atenção para o receptor. Essa função ela é muito utilizada, não é? A gente está andando por aí, outdoors, por todos os lugares, as propagandas estão tomando conta, isso há muito tempo, não é? Então o que acontece? Na função apelativa ou conativa, tudo é levado para o receptor. Então os verbos estão no imperativo. Compre, use, tenha, queira, assista, estude. Então é tudo para você fazer. Algumas vezes não está o verbo no imperativo, mas ele fala muito você. Você vai viajar, você vai querer isso, você vai querer aquilo. Às vezes a imagem é uma imagem que comove, porque a ideia é que o receptor, que é função apelativa, ele compre a ideia ou compre o produto. Então, às vezes, em relação à imagem, eles colocam uma criança. Porque quando é uma criança, todo mundo se derrete. Ai, meu Deus do céu, chega uma criança. O que é que eu vou fazer? Aí você vai lá e compra a ideia, tá? É muito forte a função apelativa na propaganda, na publicidade. Muito, muito forte. As cores que são colocadas ali, elas são todas estudadas. Se alguém aqui da sala de aula do primeiro ano, do colégio alternativo, né, tem alguns alunos aqui que estão nessa área e quiser trabalhar com publicidade, ele vai ver muita língua portuguesa, principalmente em relação à função apelativa ou conativa, porque a função da publicidade é vender. Então, se ele não conseguir atingir o receptor, ele não vai conseguir seu objetivo, tá certo? Coloquei aqui alguns exemplos da função apelativa, né? Tá com raiva do namorado? Morde aqui, ó pra aí, aí tem um chocolatezinho aqui. Então pega a ideia, né, do namorado, pega a ideia aí, sabe-se lá quando foi colocada essa propaganda, né? Não tem o momento exato aí que foi colocado. Foi no Dia dos Namorados, foi no Natal, foi um momento qualquer, né? Porque sabe-se lá quais situações isso pode acontecer. Então tá com raiva dele, uma situação que às vezes aconteceu contigo, então olha, morde aqui, ó, pega lá um chocolate, porque o chocolate alivia. O chocolate faz você esquecer um pouquinho, não é? Olha para isso, de olho no Big Brother Brasil. Então agora o pessoal em casa, então estão assistindo várias séries, né? E aí tem pessoas que gostam de assistir Big Brother, e qual o problema? E aí a propaganda é pesada. Só
o slogan, né? A musiquinha, tudo isso chama atenção para o receptor, não é isso? Peça Friboi, carne confiável, tem nome. E aí coloca um ator global, não é isso? O Tony Ramos aqui, para fazer a propaganda. E olha o verbo aqui, ó, no imperativo, peça, né? Olha para lá, ó, morde aqui, tá certo? Então a função apelativa conativa ela é muito forte mesmo, tá certo? Vamos seguir. Função referencial denotativa. Se vocês estiverem aí com o livro, vão ver também, e se não tiverem no livro, mas acredito que tenha, vocês coloquem do lado, também chamada de função informativa ou função jornalística. Tá certo? Ela tem esses 4 nomes. Por que eu coloquei só os 2? Porque ele aparece mais como referencial ou denotativa. Tá? Chama atenção para o assunto, ou seja, o tema, o principal. Ele fala sobre o quê? Tá? Aí nós temos as palavras têm que estar no sentido denotativo, que nós já vimos no assunto passado, denotação e conotação. O que é sentido denotativo? Um sentido apenas, um significado apenas, não tem mais de um. Conotativo, mais de um sentido, tá? Exemplos, bula de remédio. Imagine uma bula de remédio com mais de um sentido? Não, é um sentido só. Não é? Quantas vezes vai tomar aquele remédio, para que serve aquele remédio, quais são os problemas, efeitos colaterais e tal. É um sentido apenas. Não sei se alguém lê bula de remédio, né? Porque ela é tão pequena no mundo. Um grande exemplo também, receita. Se você seguir direitinho a receita, normalmente você vai conseguir chegar lá ao resultado. Vai fazer lá um bolo, tem lá a quantidade direitinho de açúcar, de ovos, de leite, o que fazer, tal modo de fazer. Se você seguir direitinho, normalmente você vai conseguir. Por que você vai conseguir? Porque o sentido é denotativo. Claro, tem pessoas que têm um sangue ruim, né? Às vezes não consegue, mas normalmente ela vai conseguir. Aí eu coloquei aqui um exemplo pra gente, da referencial. Olha para isso. Bolo de trigo com chocolate. 2 xícaras de açúcar, 4 colheres de sopa de margarina, né, uma colher pequena, 3 ovos, uma xícara de farinha de trigo, 1,5 xícaras de leite, 1 colher de sopa rasa de fermento e 3 colheres de chocolate. O modo de fazer eu acabei tirando daqui, porque aí vocês pesquisam, né, e aproveitem e façam o bolo e mandam uma foto virtual, né, já que agora a gente não pode estar compartilhando. E aqui é a imagem do bolo. Tá certo? Da fatiazinha aí que eu já fiz em casa para provar que a receita tá certo. Beleza? Então, sentido denotativo, um entendimento apenas. Nós temos a função metalinguística, que ela vai chamar atenção para o código. E aí um pouco de atenção para essa função, porque ela é bem recorrente no Enem. Tá? A função metalinguística, ela vai ser o seguinte, é o código explicando o próprio código. Mas nós temos vários códigos. Eu vou colocar 3 exemplos aqui, tá? Nós temos aqui, ó, frase é um conjunto de palavras com sentido. O que é que eu estou fazendo e por que isso é um exemplo de função metalinguística? Porque eu estou dizendo que a frase é um conjunto de palavras com sentido. E isso aqui é mesmo uma frase. Então eu estou utilizando o código frase para explicar o que é frase. Por isso que essa função é metalinguística e vai chamar atenção para o elemento de comunicação código. Não é porque eu estou utilizando o mesmo código. Eu coloco aqui a palavra bonito e é igual à palavra lindo. Então, que código é a palavra bonito? Língua portuguesa. Que código é lindo? Língua portuguesa. Então, estou colocando palavras que se referem ao mesmo código. Então, isso trabalha a função metalinguística. Tá? Então, várias coisas podem ser código. Aqui eu tenho a imagem de uma pessoa se esculpindo. Esculpir algo é você fazer da forma, né? Aí o que acontece? Essa pessoa aqui, ela está mostrando o que é esculpir em si mesmo, como se fosse né? Se auto-esculpir, digamos assim. Então isso aqui está utilizando o código esculpir, não é? E fazendo a mesma coisa. Então isso aqui será um exemplo de funções metalinguísticas. Normalmente em algumas situações a função metalinguística vai também ser uma função denotativa, porque ela está explicando o que é bonito. Bonito é lindo. Então é um sentido apenas, tá? Então a função metalinguística, tem um cuidado com ela, porque ela não é tão recorrente você encontrar essa função em alguns livros, não é? Mas ela aparece muito no Enem. Muito, muito mesmo. Eles gostam de colocar, aí ela não é tão fácil de encontrar muitas vezes não. Nessas situações aqui, acredito que um pouco mais fácil, vocês espero que tenham entendido, tá? Nós vamos agora à função fática, que ela chama atenção para o canal. Como eu disse na primeira explicação, o canal mais utilizado hoje é a internet.
Como chegou até vocês a informação? Nessa aula de hoje aqui, né, essa aula que vocês estão assistindo, o canal é justamente a internet. Se não tivesse a internet, vocês não iam ter essa aula, não dessa forma, tá? Então, o que eu vou trabalhar, professor? O que é que eu vou perceber ou procurar para encontrar a função fática? Você vai prestar atenção como chegou até você a informação. Porque, pessoal, essa questão de como chegou, ela tem uma força muito grande. Aí eu coloquei como exemplo os travessões, aspas e balões da HQ, que é História em Quadrinhos ou Gibis. Vejam, quando aparece um travessão em um texto, quer dizer que ali está a fala do personagem. Nós temos uma série de filmes que também temos livros, né? E às vezes normalmente tem um livro, depois tem um filme, tá? Então quando você lê o livro e depois você assiste ao filme, quando começa lá o travessão, que é a fala do personagem, se você já conhece, né? E você já assistiu ao filme, digamos, ou então na leitura, você já muda e você já fica ouvindo a voz daquele personagem. Ou então você faz uma mudança na leitura, porque chegou até você o som é diferente, não é o narrador falando agora é o personagem. As aspas são muito utilizadas em revistas. As revistas, quando querem colocar a fala de alguém, ela coloca as aspas. Então, colocou lá uma fala, o professor Alexei falou sobre isso, e aí coloca as duas aspas lá, né? As aspas têm que ser sempre as duas mesmo. E aí ela depois coloca lá quem foi o autor daquela fala. Tem pessoas que usam muito as aspas na hora da fala, porque o corpo fala, né? O que é que ele faz? Tem pessoas, e aí faz assim com as mãos. Isso ali está colocando a função fática. Quando ele coloca isso normalmente, ele está generalizando aquele termo pessoas, né? Não quer falar exatamente a quem se trata. E aí nós vamos para os balões da História em Quadrinhos e Gibis. A forma dos balões é bem importante na função fática, porque ele mostra muito claro ali o canal. Em relação ao jeito que o balão foi feito, ele tem uma diferenciação. E essa fala vai chegar diferente para você. Nós temos aqui, ó, os balões, né? O balão comum, não é isso? Tá? Então, o tom de voz normal, não é isso? Nós temos, às vezes, 2 balões, porque a fala é mais comprida, não é? Nós temos o balão de uma confusão, não é? Ou de uma ideia, ou de uma situação, de uma briga. O balão do pensamento, não é? Aqui já faltou o balão falando baixinho, né? Que vai ser tracejadozinho. E isso vai ter interferência na hora da comunicação, porque a gente está falando sobre comunicação. Claro que vai ter. Normalmente, quando é que aparece esse balãozinho? É quando lá na leitura da História em Quadrinho é o cachorro. Você pegar a história da Turma da Mônica, tem o Bidu. Pode perceber que o Bidu sempre vai ter esse balãozinho, porque o Bidu não fala, ele é cachorro. Só que ele imagina, a gente vai tentar imaginar o que ele está colocando ali. Aparece a imagem. Quando é uma confusão, não é o quadrinho lá, às vezes é uma briga, é alguém estressado ali do acontecimento, o balão ele é diferenciado. Então, se a gente trazendo isso para a nossa vida cotidiana, você percebe que esse tom de voz ele tem uma interferência muito grande. Se já aconteceu alguma coisa na casa de vocês fizeram algo indevido, né? E o pai chega gritando com vocês, falando alto, vocês escutam, mas ele sempre fala desse jeito, então não vai ter muita coisa não. Mas se ele vem e ele fala no tom de voz dele, você diz, eita meu Deus, agora o bicho vai pegar. Não é? Porque algumas vezes a gente, quando o pai, a mãe, né, o responsável fala alto, meio que ele perde a razão. Né? Falou alto demais, todos nós, né, perdemos a razão, está gritando, você meio que escuta ali, mas não dá muito valor. Mas se ele fala no seu tom de voz, diz, senta aí que eu vou conversar com você. Então a forma que chegou até você, essa informação, ela muda. Isso tem a ver com a função fática, isso é o canal, o elemento de comunicação canal. Tá? Então preste muita atenção. Professor, aí eu vi lá no quadrinho que tinha um balão. Se tem balão é função fática. É função fática. Só que ele falava em primeira pessoa. Então é função emotiva. Mas também tinha imperativo. Então é função conativa. Pode ter 3 funções? Pode sim. Pode ter 3 funções. Lembra que ele vai perguntar o que predomina. O que aparece mais vezes. Pode acontecer de predominar 3 funções? Poder pode. Normalmente uma, no máximo 2. Mas sabe se lá a língua portuguesa é muito vasta? Vai que apareça aí uma com 3. Se tiverem, vocês me mostrem, tá? Aí nós vamos agora... Felipe, foi de novo. Foi? Vamos agora para a função poética, que dá a ideia da mensagem. Pessoal, a mensagem, essa função aqui, não é? Vai estar sempre em sentido conotativo. O que é o sentido conotativo? Mais de um sentido, tá? Quais serão os mais... Onde vai aparecer mais esses textos? Na poesia e na música. Pessoal, se é poesia, então ela tem mais de um sentido.
Quando eu falar sobre música, um pouco de cuidado, não é isso? Porque nem toda música é poesia, tá certo? Tem música que ela parece um manual de instruções, não é? O Tchan chegava aí há sei lá quanto tempo e dizia, bota a mão no joelho, dá uma baixadinha e mexe, mexe gostoso, balançando a bundinha. Então é mais um manual de instruções, falando e você fazendo. Então ali não tem poesia, tá? Então ali não é função poética, ali está mais para uma função denotativa, tá certo? Claro, se tiver comunicação. Então a música, ela vai ser poética quando ela tiver sentido conotativo. Não estou falando aqui se a música é boa, se é ruim, isso é outra coisa. Isso é sem problema. A questão é a música, para ser poética, tem que ter o sentido conotativo. Então, os bons exemplos de poética, né, de função poética, vai ser mesmo a música com sentido conotativo. E chama atenção para a mensagem, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, receita da felicidade. Aí você lembra logo, eita, receita foi um exemplo que o professor Alexei deu da função denotativa. Mas quando for a função denotativa, é um sentido apenas. Aí você vê receita da felicidade. Olha a função aqui. Olha o sentido das palavras, ingredientes. 3 xícaras de bondade. 5 colheres de perdão. 2 pitadas de alegria. Meio litro de sinceridade. Esperança a gosto. Aqueça o forno enquanto mistura com muito carinho os ingredientes. Pronto, sirva à vontade. Isso aqui tem um sentido apenas? Não, tem mais de um sentido. Tá? Então isso aqui, prestem atenção, a receita de fato e de direito, ela é um exemplo de função denotativa. Mas quando esse tipo de receita aqui tem mais de um sentido, até porque sabe-se lá o que é felicidade, sabe-se essas doses, que dose é essa, né? Então tudo tem um sentido denotativo, tá certo? Agora tem um texto aqui, explicando todo o assunto, para a gente concluir essa aula de hoje, para que a gente encontre aqui quais são as funções que acontecem nesse texto, tá certo? Essa música aqui, esse texto aqui de Raul Seixas, é uma música bem antiga, né? E ele diz, veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte, você tem 2 pés para cruzar a ponte, nada acabou, não. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar, não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez, tente, e não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Aí vejam, esse texto aqui ele tem uma série de funções. Primeiro, a função poética, não é isso? Porque nós tínhamos aqui palavras com mais de um sentido. Tá? Isso é claro, é poesia, é música e tem sentido conotativo, então tem função poética. Só que nós temos aqui, em vários versos, os verbos no imperativo. Veja, não diga, tenha, tente, beba. Isso aqui é tudo levado para você, receptor, não é isso? Então se chama atenção para o elemento de comunicação receptor, função conativa ou apelativa, tá? Então tente, levante, então perceba que tem muito forte. E se você olhar também, esse texto, ele está entre aspas. Olha para isso, aspas no começo e aspas no final. Então ele tem também a função fática, não é? Se um texto desse aqui, qual que vai prevalecer? Vai prevalecer a função poética e a função apelativa. Porque tem poesia do começo ao final e muito forte o imperativo. Tá certo? E aí vocês pesquisem essa música, é uma música muito antiga, outros cantores já cantaram, uma música nesse momento agora bem interessante, para que a gente persista e que vocês estudem, nós aqui desse lado, vocês em casa, tá certo? Cada um dando o nosso máximo, para no nosso reencontro ser só lembrança e felicidade. Belezinha? Valeu, até a próxima.